Oi pessoal, essa é a 10ª aula de um curso online de percepção. A gente está dentro de um módulo em que se trata de visão. Dentro de visão a gente não falou de percepção de cor aqui, e essa aula ela é dedicada para isso. Para isso eu vou dividir ela em 4 vídeos. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de funções da percepção de cores. No vídeo seguinte eu vou falar de aspectos físicos e da percepção também, e depois 2 vídeos falando de teorias para a gente entender como que a gente percebe a visão e qual que é a base neurológica para isso. À medida que a gente vai caminhando em visão e a gente vai chegando em áreas de mais alto nível, uma coisa que percebe-se é que nós temos funções muito especializadas da visão. Então, dentro da percepção, a gente tem algumas funções especializadas. Isso foi visto em percepção de movimento. E agora a gente vai ver com percepção de cores. Quando eu falo em função especializada, eu digo que você tem processos específicos que dão conta dessa tarefa. Lembrando que a gente tem aquela via ventral, então via o quê? Que isso quer dizer o seguinte, uma vez que o input que ele chega na retina, isso é codificado, é traduzido e trafega até chegar lá em V1, onde você tem um processamento básico, depois essa informação visual ela passa a percorrer uma via ventral, onde você tem vários módulos especializados, onde diferentes aspectos da visão eles vão ser codificados. Então, movimento, cor, distância. E para dar conta disso e dar o exemplo disso, eu gosto de trazer as agnosias. Então, a agnosia é uma condição clínica que ela se caracteriza pela dificuldade ou então pela incapacidade de perceber alguma coisa. Na aula passada a gente falou de percepção de movimento, algum tipo de acinetopsia, que é uma agnosia para movimento, e aqui a gente está falando em específico de uma agnosia para cor. A pessoa tem uma incapacidade de percepção de cor. Esse tipo de agnosia que eu vou falar é o que a gente chama de acromatopsia cortical, em que a pessoa, depois de algum tipo de lesão, isso pode se dar, sei lá, por um acidente vascular encefálico, algum traumatismo, as pessoas se envolvem em algum acidente, embolia, tumor, ela perde uma área cortical que ela é responsável por codificar e por processar uma função específica do sistema cognitivo. Isso acontece com a cromatopsia cerebral, ou então cortical. E esse foi o caso do Senhori. O Senhori, ele era um artista, 65 anos, famoso. Em um dado dia ele se envolveu em um acidente automobilístico. Ele ficou internado, e quando ele se recuperou, ele percebeu que ele não estava percebendo cores. Então, uma pessoa que percebia cores, depois de um acidente, deixa de perceber. Esse caso ele foi relatado pelo Oliver Sacks. Oliver Sacks ele foi um neurologista muito famoso, ele faleceu em 2015. Ele deixou um legado de vários livros, principalmente relacionados a um público, a divulgação científica, um público mais amplo, né, além das neurociências ou então da neurologia. Tem obra dele que foi adaptada para o cinema, né, então aquele filme Awakening, Tempo de Despertar, com o Robin Williams e o De Niro, foi baseado na história de vida dele no início da carreira dele no hospital do Bronx. Ele era um professor renomado, ele terminou a carreira dele na Universidade de Nova York. Enfim, e ele relatou vários casos interessantíssimos para a neurologia e alguns deles de diagnosia. E esse foi um desses casos aqui. Então, o que é interessante desse caso é que a perda mais pronunciada é a percepção de cor. E a pessoa, ou ela não tem perda nenhuma, então são algumas perdas bem específicas também. É comum ter como comorbidade uma pessoa perder a capacidade de perceber cor e às vezes capacidade para perceber faz também, é o que a gente chama de prosopagnosia, e um vídeo anterior que eu gravei. Essa perda de cor ela pode ser uma perda total, em que a pessoa vai perceber só tonalidades de cinza, a variação de luminância. E uma coisa muito interessante é que uma parte significativa dos pacientes, eles não percebem que eles deixaram de perceber cor. Isso é algo muito interessante que acontece com boa parte deles. Como é uma condição rara, que ela depende de uma agressão física, um tecido nervoso, de uma área muito bem localizada,
É difícil a gente encontrar esses pacientes, mas a gente tem compilado na literatura casos de acromatopsia cerebral. Geralmente a pessoa é cometida por lesão bilateral, uma área ventrocipital. Enfim, depois de delimitar esse tipo de diagnose, é interessante a gente falar o que está envolvido nessa perda. Então, se coloque no lugar de uma pessoa que passa a não mais perceber cor. Então, você acorda um dia e não percebe mais cor. O que isso muda na sua vida? Então, ele é um artista ainda, então ele era um artista abstrato e as telas dele eram repletas de cores. E para começar, ele já não conseguia desenvolver a ocupação dele, a função dele. Ele, quando ele ia ver um pôr do sol, ao invés de ver alguma coisa mais ou menos parecida com isso, ele via isso. Ele perdeu o apetite, a vontade de comer, porque imagina, tudo que você ia comer estava em tons de cinza, então você perdeu a cor, a comida lá, o gosto da comida está relacionado com outras funções também, além daquelas químicas. E com isso, com tudo que envolveu, né, ele deixar de perceber cor, ele desenvolveu um episódio depressivo. Então, isso influenciou de um modo deletério muito a vida dele, principalmente no início. Aqui a gente vê a produção dele logo antes do acidente, 2 semanas depois, em que é difícil, por exemplo, você formar uma organização perceptual. Isso é uma das funções que a gente vai ver da visão. Um tempo depois, em que ele foi melhorando, ele foi se ajustando à sua condição, ele passou a desenvolver quadros que eles eram monocromáticos. E um tempo depois ainda, aqui a gente tem uma tela dele de 2 anos, ele passou a utilizar cores nas suas obras. Então acaba que ele se adaptou a essa nova condição. Mas é uma situação triste, mas do ponto de vista didático, é interessante a gente ver que a visão ela é uma função específica e que a gente pode perder ela e que a gente tem um processo específico para processar a cor. Então, uma vez sabendo isso, que a visão a visão de cores é um processo que tem uma área mais ou menos estruturada para isso, a gente passa a entender quais que são as interações que a gente estabelece com as cores. Então, a interação que a gente tem é apreciação estética, que vem até do caso que a gente estava vendo com o Sr. I. Ele vivia de pintar e eram obras abstratas altamente dependentes de cor. Então, toda essa noção estética ela vai permear o contato que a gente tem com cores. A expressão artística está muito ligada com outra interação que a gente estabelece, que são a associação com emoções. Então, uma pessoa que ela está triste, ela disse que ela está blues, né? Então, você tem uma cor envolvida com isso. Às vezes a pessoa ela fica roxo de raiva, é como a gente fala, então, vermelho de vergonha. Então, as emoções elas estão associadas às cores. A emoção é uma função muito básica e importante para as nossas vidas e, consequentemente, a percepção de cores vai ser também. Além disso, cada sociedade vai atribuir significados muito específicos para cores, né? Então, convenções culturais. A gente sabe, por exemplo, que o roxo está envolvido associado com a realeza, ou então o verde com o meio ambiente, ou a proteção desse. Então, essas são diferentes interações que a gente estabelece com cores. Uma pessoa que ela não tem dificuldade para perceber cor, por exemplo, ela vai ter dificuldade para estabelecer essas relações que elas acontecem em larga escala. De modo específico, a gente vai falar de algumas funções da visão de cor. Entre elas, a cor ela identifica, ela sinaliza e ela classifica objetos visuais no nosso campo visual. Então, por exemplo, aqui a gente tem um cachorro-quente, né? E a gente consegue delimitar muito bem onde está a mostarda e onde está o ketchup. Isso não aconteceria para uma pessoa que não percebe cor. Então a gente consegue identificar aqui onde está o ketchup e onde está a mostarda. A gente também tem um sistema por cores, onde a gente consegue promover um tipo de sinalização no trânsito. Então, quando tem um semáforo, né, um sinaleiro, não sei como vocês chamam aí na região de vocês, mas enfim, quando você tem um semáforo,
O vermelho você tem que parar, né? O verde você pode prosseguir. Além disso, a gente pode fazer classificações, né? Então a gente sabe quando a banana está verde, ela não está boa para consumo ainda. Ela vai ter um gosto mais adstringente. Então esse é um tipo de sinalização. O produto, quando ele vai perdendo de cor, ele vai altera o seu gosto. Na natureza, geralmente plantas que elas têm algum tipo de extrato venenoso têm uma coloração diferente, né? Geralmente azulado. Então a cor ela vai ter essa função de sinalizar, identificar e classificar objetos no nosso espaço visual. Outra função que a gente tem, eu até comentei anteriormente, é que a cor ela facilita a organização perceptual e a percepção de contraste. Então aqui a gente tem uma frutinha, né, uma folhagem, e que a gente tem a mesma imagem em preto e branco. Olha que nessa imagem a gente pode pensar que uma pessoa que não percebe cor, é isso que ela vai ver. E vai dificultar bastante, por exemplo, se você quer pegar essas frutinhas aqui. Então a gente pode pensar que a percepção de cores foi uma vantagem evolutiva para várias espécies, porque ela facilita a organização perceptual e a percepção de contraste. É por isso que alguns primatas eles desenvolveram uma visão que ela é tricromata, né? Essas espécies têm três tipos de cones, né? Então você tem uma maior sensibilidade e uma parte mais ampla do espectro visual. Você consegue fazer melhores discriminações ao longo do espectro visível. Isso acontece para a gente e com alguns primatas, né? Então isso facilita, por exemplo, você coletar frutas. É uma das vantagens. A gente percebe melhor, a gente sabe diferenciar melhor o que é uma fruta e o que é uma folhagem, né? Em função disso também, pelo fato de cor facilitar a organização perceptual, a gente processa mais rápido a informação quando ela já vem algum tipo de cor. É uma característica a mais que facilita o tipo de reconhecimento. Então a gente tem um estudo de 99 aqui, Tanaka Presnell, em que foi feito um estudo de reconhecimento de objetos, no caso aqui eram verduras e frutas, né, em que você tinha a cor que ela era congruente com esse legume, então fruta, né, então você tinha uma banana amarela, uma cenoura laranja. Você tinha uma condição acromática e você tinha uma situação que ela era incongruente, né, então você tinha uma banana roxa, por exemplo. E o que se percebeu foi que o resultado geral é que quando você tinha a cor congruente com aquele objeto já esperado, então uma banana amarela, o tempo de processamento foi menor. Então, aquilo que era congruente teve um tempo de resposta menor, o tempo de resposta ele reflete a, a velocidade de processamento. Isso foi acompanhado por uma maior acurácia. Tá vendo? Então, a gente tem um tempo de resposta mais rápido em relação àqueles objetos que eram monocromáticos ou então com uma cor incongruente. Então, isso mostra que a cor faz com que a gente processe mais rápido e de modo mais acurado os objetos. E no próximo vídeo eu vou falar de aspectos físicos e perceptuais relacionados à percepção de cores. É isso, gente. Até a próxima.